Eu quero provar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, eu te peço para que o Senhor envie as pessoas certas. Pai eterno, Pai querido, o Senhor é aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Pai eterno, Pai querido, reconheço que não sou nada, sou apenas um pequeno vaso de barro, mas eu creio no poder da Tua unção, eu creio no poder da Tua misericórdia, eu creio no poder da Tua transformação. Pai eterno, Pai querido, eu creio que nenhum dos Teus planos serão frustrados e que aquilo que o Senhor falou na Sua palavra é verdade. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu creio que aquele que começou a boa obra é capaz de terminar. Peço para que essa live, Pai eterno, Pai querido, possa alcançar corações, tanto aqueles que assistirão ao vivo, quanto aqueles que, Pai eterno, Pai querido, assistirão depois, mas que a Tua presença possa se fazer real na vida de cada pessoa. Eu peço que a palavra ela possa ser como espada cortante, que, Pai eterno, Pai querido, entrará nos corações e fará mudanças, e levantará, Pai eterno, Pai querido, pessoas ao arrependimento, levantará pessoas para o caminho de retorno à presença. Espírito Santo da verdade, visita cada lar aqui agora que está assistindo a live ou que ainda vai assistir. Visita, Pai eterno, Pai querido, as pessoas que estão aqui escutando, e que essa palavra ela possa chegar ao coração de cada pessoa e, Pai eterno, Pai querido, ser, meu Deus, semente que gerará frutos para a eternidade, frutos de 20, de 100, de 70, de 1000 frutos, mas eu creio que o Senhor fará grandes coisas. Pai eterno, Pai querido, dessa forma eu dou início a essa live, a esse estudo, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Amém. Paz seja convosco. Tudo bom, gente? Então, estamos aqui no primeiro dia da nossa live, né? O retorno, caminho de retorno à presença. Essa live, esse projeto, na verdade, ele surgiu no coração de Deus primeiro, depois no meu. Há muito tempo atrás, gente, eu tô há tanto tempo para poder fazer esse estudo, para vocês terem noção, a primeira vez que o Senhor me deu uma revelação sobre isso foi dia 29 de maio do ano passado. Então, assim, Deus tá falando comigo, Érica, começa a gravar vídeo na internet, começa a falar, começa a dar estudo. Só que eu ficava com preguiça, entendeu? Com preguiça, dava várias desculpas, mas, como eu comentei nos meus stories esses dias, aprove o Senhor de dar início, né, a essa caminhada de Instagram, de TikTok, de rede social. Não sei quanto tempo vai durar, não sei o que o Senhor tem para fazer, mas eu creio que é algo, né, que Ele quer fazer, né, através de mim. Então é isso, tá? Louva a Deus por aqueles que estão assistindo ao vivo, se você vai assistir depois, mas eu tenho certeza que quem assistir vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, e eu profetizo que as bênçãos do Senhor vão alcançar a sua casa, a sua família, e vai ser uma bênção, tá? Porque eu creio que a palavra do Senhor, ela alcança o alvo. Quando ela tem que alcançar, ela alcança o alvo, né? E o alvo são os corações. Então eu creio que o Senhor, Ele tem corações para alcançar, e Ele vai alcançar o seu coração, assim como Ele tem alcançado o meu coração com a palavra de Deus. Beijo, Vanessa, muito bom ter você aqui comigo. Jesus, quase que eu caio aqui. Mas enfim, o texto de hoje, que nós vamos ler, se encontra lá em 1 Samuel. Quem tiver com a Bíblia aí pode abrir, tá? Vamos ler 1 Samuel, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, tá? O tema dessa live, ela se chama... Eu vou até abaixar um pouquinho, porque eu tô sentindo que tá muito alto. O nome dessa live, né? Os caminhos do retorno à presença, né? Porque, como assim o caminho do retorno à presença? Gente, não sei se vocês sabem, mas durante um tempo, a Arca da Aliança, né? Que é a representação da presença de Deus para o povo de Israel, ela não esteve com o povo. A presença, aquilo que representava a presença de Deus, foi roubada do povo de Israel. E foi um período muito triste, né? Quando a gente vai estudar sobre isso, foi um período muito triste. E só vai ser recuperada, a presença de Deus só volta para Israel
quando Davi ele entra no seu reinado e ele sente a necessidade de recuperar a Arca da Aliança. Mas por muitos anos a Arca da Aliança ficou perdida. E quando a gente vai analisar o texto para ver o que aconteceu, por que a Arca da Aliança ela foi perdida, por que o povo de Israel ele perdeu a Arca da Aliança, por que a Arca da Aliança ficou anos longe do templo, longe do tabernáculo, e ficou um período nos filisteus. O que o povo fez para perder a presença, né? E muitas vezes nós acabamos cometendo o mesmo erro que o povo. Por isso que o Senhor colocou no meu coração caminho de retorno à presença, né? Então a gente vai começar hoje com esse estudo, né? O que o povo fez para perder a presença e o que o povo fez para poder trazer a presença de volta para ele. E aí vamos ler aqui comigo, tá? Lá em 1 Samuel, eu vou até escrever aqui. 1 Samuel, vamos ler 1 Samuel, capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Saí da live sem querer. 4 a 11, gente, tô tentando aprender ainda a mexer nessas coisas, tá? Então, assim, vocês me perdoam se alguma coisa sair errada, é porque eu tô tentando aprender. A gente é blogueirinha assim, sabe? De uma hora pra outra, a gente tem que tentar aprender a mexer nessas coisas, né? Então, eu vou até... Onde é que... Então, vamos lá. 1 Samuel, capítulo 4, do 1 ao 11... Eu vou estar lendo, gente, a tradução ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Então, se você tiver com outra tradução aí, não tem problema, a palavra é a mesma, tá? Mas para quem quiser acompanhar, 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 1 a 11. Eu vou ler aqui com vocês na minha Bíblia. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu a peleja contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Gente, 4.000 pessoas foram mortas naquele dia, 4.000 israelitas. Olha, é gente pra caramba, viu? E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que Deus nos feriu hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Então aí que começa o erro. Quando o povo começa a querer pegar a arca da aliança, trazer para o meio do arraial para poder conseguir vencer a batalha. Será que isso vai dar certo? Vamos ler aqui. E enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vinda a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Então, gente, você imagina, eu imagino assim, que essa mensagem, que a palavra de Deus vai dizer que gritaram tanto que a terra estremeceu. Eu penso nesses shows, nessas coisas assim, que a galera grita, que a gente chega a ver a terra tremer. Eu imagino que foi mais ou menos assim quando o povo viu a arca assim dentro do arraial. Ficou tão feliz que gritaram tanto, mas foi uma alegria tão grande que a terra até estremeceu. Já pensou? Que loucura! E aí tá, voltando aqui. E os filisteus, ouvindo voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta do arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor é vinda do arraial. Por isso, os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandes deuses? Estes são os deuses que feriam os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, olha só, gente, o estrago foi tão grande dos filisteus, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. É gente pra caramba, né? 30.000 homens, gente, que morreram. Meu Deus do céu. Que triste. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Tá, vamos entender aqui o que tá acontecendo nesse lugar.
quando a gente vai estudar a história de Israel, a gente vai ver que os filisteus, eles eram um inimigo do povo de Israel. E por muito tempo, os filisteus, eles fizeram o povo de Israel de escravo, né? E dentro desse contexto, estamos aqui vendo que o povo de Israel ainda estava sob as mãos do povo filisteu, sem perder batalhas. É uma coisa assim, bem triste. Aí Deus levanta Davi, e a gente conhece a história, né? Que foram anos, assim, né? De batalhas, de lutas, né? A gente vê que Golias, ele foi o primeiro de muitos filisteus que Davi matou. E a gente vê nessa história aí. Mas aqui, no início de 1 Samuel, nós estamos no contexto em que os filisteus, eles estão em batalha contra Israel. E na primeira batalha que vai acontecer entre Israel e os filisteus, a palavra do Senhor vai dizer que foi uma guerra muito sangrenta pro lado de Israel, que é o povo de Deus. Gente, os filisteus mataram 4 mil? 4.000 homens. É gente pra caramba. Muita gente morreu naquele dia. Muitos filisteus, muitos israelitas morreram naquele dia. E aí, o povo de Israel, ele é o povo de Deus. O povo de Israel é o povo escolhido pelo Senhor. É a nação eleita de Deus. São aqueles que foram chamados para governar, para vencer, que tem a terra prometida. Então é o povo da promessa. E por que o povo da promessa vai numa batalha contra os filisteus e perde 4.000 pessoas? O que aconteceu para o povo de Deus, para o povo do Senhor perder 4.000 pessoas? Eles não são o povo escolhido? Eles não são o povo de Deus? Por que o povo de Deus, ele perde 4.000 pessoas? Quando a gente vai analisar o contexto, a batalha, aquela batalha ali aconteceu. O povo de Israel perdeu 4.000 pessoas. E quando a gente vai olhar o que acontece depois, a gente entende por que o povo de Israel perdeu a batalha. A palavra do Senhor vai dizer que quando o povo de Israel chegou no arraial, eles começaram a questionar Deus. Foram para os anciões, né, que era como se fossem os caras inteligentes da época, e disse assim, olha só, o negócio é o seguinte, por que a gente que tem Deus, que tem a presença de Deus, que é o povo escolhido de Deus, perdemos 4.000 pessoas? Não é possível. Deus errou, Deus fez alguma coisa errada, parafraseando um pouquinho aqui. Só que a gente precisa entender duas verdades. Primeira verdade, a vida do crente, ela não é só feita de vitórias. Vai ter momento que a gente vai vencer as batalhas, mas vai ter momento que o Senhor vai nos precisar moldar. E às vezes o molde de Deus vem dos momentos de provação. Às vezes o molde de Deus vem dos momentos de luta. Às vezes o molde de Deus vem dos momentos de dor, de desespero. E nós, como povo de Deus, precisamos entender que estar contente, que ser cristão não significa estar sempre feliz, mas sempre satisfeito com a vontade do Senhor. Eu preciso entender que se aquela batalha eu venci, glória a Deus, é porque a vontade do Senhor foi feita naquele momento. Mas se eu perdi, glória a Deus, a vontade do Senhor foi feita naquele momento e eu preciso aprender com aquilo ali que eu perdi. Não é só vencer e vencer. Vai ter dia que você vai vencer, vai ter dia que você vai perder. Não tá tudo certo. Mas a gente precisa aprender a treinar o nosso coração para estar disposto a perder coisas, a perder pessoas, a perder batalhas por amor ao nome do Senhor. E Israel, nesse contexto aqui, não estava pronto para perder batalha. De repente, eles estavam muito acostumados a só ganhar, estavam muito acostumados a só vencer. E aí, quando vem uma perda, começam a questionar o Senhor. Começam a questionar o poder de Deus. Começam a questionar a efetividade da glória, da majestade do Senhor. Só que não é assim que funciona. Deus não é marionete. A vontade dele precisa prevalecer sobre a nossa, independente de tudo que acontece. E aí, eles questionam, e o caráter questionador, ele não é de pessoas que estão convertidas, né? É normal questionar. Eu não estou dizendo que é normal que não é normal a gente ter dúvida, porque dúvida nós sempre temos. Agora, questionar, entrar em confusão, querer anular, querer questionar, querer duvidar da presença, da vontade do Senhor, aí a gente já vê um erro. E Israel, nesse contexto, quando ele fala assim, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? A gente vê esse ar de Israel naquele momento. Mas precisamos entender que vai ter dias que a gente vai vencer, vai ter dias que a gente vai perder. Porém, Israel
não satisfeito com a história daquilo ali. Então, qual foi o primeiro erro de Israel aqui? É porque eu fiz, gente, anotação, olha só, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Tá tudo anotadinho aqui, ó. Tudo rosinha, tudo anotadinho. Minha Bíblia antiga. Deixa tudo anotadinho aqui. De 2024 ainda, do começo do ano passado. Primeiro erro de Israel, anota aí no seu caderninho. Qual foi o primeiro erro de Israel? Questionar a ação divina. Esse foi o primeiro erro de Israel que levou Israel à ruína. Agora vamos para o segundo erro. Israel olha para aquele erro, para aquela perda e fala assim, não vamos perder, a gente não pode perder. O que eles vão fazer? Eles pegam a Arca da Aliança do Senhor, tem a ideia de pegar a Arca da Aliança do Senhor e trazer para o arraial de guerra. Porque assim eles pensavam, se a gente estiver com a Arca da Aliança aqui dentro, a gente vai conseguir vencer a batalha. E o que eles tentaram fazer aqui, gente? Dar um jeitinho, manipular a vontade de Deus, manipular a presença de Deus. Tentaram dar um jeitinho, ó, já que Deus não quer estar aqui comigo, então eu vou pegar e vou tentar dar um jeitinho. Vou trazer a Arca da Aliança pra cá e Deus vai ser obrigado a me abençoar. A gente tem essa mania, sabia? A gente pensa, não, porque se eu fizer um propósito, se eu fizer um jejum, se eu fizer isso, se eu fazer aquilo, se eu orar, Deus tem que me atender, meu amor. Deus não é prostituta pra poder estar fazendo suas vontades na hora que você paga. Deus não é Papai Noel que vai, se você for bom moço, ele te dá o que você quer. Deus não é coelhinho da Páscoa que vai trazer o ovo de chocolate quando você terminar, quando chegar a época. Não. Ele é Deus e a vontade de Deus é a que prevalece. Não há nada que o ser humano possa fazer além de orar que faça com que o Senhor mude de ideia. É claro que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter os meus maus caminhos, então eu verei do céu, perdoarei seus pecados, sarei sua terra. Sim, a gente tem um caminho, que é orar, mas precisa entender que se não for da vontade do Senhor aquilo ali acontecer, a gente também precisa estar preparado para receber. A gente também precisa entender que Deus é Deus, independente do que eu penso, do que eu quero, do que eu faço. Não tem como dar jeitinho na presença de Deus. Ah, não, porque se eu fizer isso, de repente Deus vai... Não, e foi exatamente isso que o povo fez. O povo pegou aquela arca, que era o símbolo da presença de Deus, e vai levar para o meio da arraial, pensando que aquilo ali ia fazer o povo vencer a guerra, né? Já que Deus não quis, eu faço do meu jeito e Deus vai ter que seguir o meu jeito. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Na grande maioria das vezes, quando a gente inventa de colocar o nosso esforço e não a vontade de Deus, sabe o que acontece? A gente bate a cara na parede. Infelizmente é a realidade, entende? A grande maioria das coisas que a gente tem, não é nosso esforço, ele conta, mas se não for da vontade de Deus, não adianta tentar carregar algo que o Senhor não te deu para carregar, não adianta tentar fazer algo dar certo, que o Senhor já decretou derrota. Se o Senhor disse que não vai acontecer, não tenta fazer acontecer, porque se for da vontade do Senhor, ele teria feito, ele teria falado, ele teria dito. Porém, se o Senhor falou, para, é para parar. E Israel, naquele momento, não aceitou o não do Senhor. Israel não aceitou o não do Senhor. E aí foi o começo da desgraça, né? Não aceitar o não do Senhor foi o começo da desgraça de Israel nesse contexto aqui. Então o povo vai, olha só que coisa maravilhosa, chama Ofni e Finéias, os filhos de Eli, que para quem não sabe, os filhos, ele era o sacerdote, vamos colocar como se fosse o pastor. Não é o pastor, o sacerdote ele tinha a missão de fazer a ponte entre Deus e o povo. Basicamente, essa era a função do sacerdote, tá? Só que ele estava condenado por Deus, já no capítulo 4. Porque os filhos de Eli faziam tudo quanto era coisa horrível, e continuava ajudando ali no templo, e Eli via que eles faziam coisas horríveis e não falavam absolutamente nada. Então a galera vai, e Ofni e Finéias, né, a palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 4, que eles trouxeram a Arca da Aliança e Ofni e Finéias estavam juntos. Ofni e Finéias, os ajudantes lá, mau caráter, né? Que estavam ajudando no templo do Senhor, mas que não cumpriam a lei. Eles faziam tudo de errado e o Senhor já tinha prometido matar eles.
Gente, que coisa interessante, né? Toda vez que tem algum movimento esquisito, alguma coisa esquisita, sempre tem um líder corrompido. Toda vez que tem alguma coisa que não é da vontade do Senhor, algum movimento estranho, alguma coisa esquisita, alguma heresia, uma igreja com muita profetada, uma igreja que não tem mudança, uma igreja que passa anos e anos e anos e não evolui, uma igreja que não tem expulsão de demônio, igrejas que não tem frutos, que a gente não vê frutos, sempre tem um líder corrompido na frente. Então, gente, até uma dica para vocês que tá procurando igreja, que tá andando, viu que tem alguma coisa errada ali, procura saber sobre quem são os líderes daquela igreja. Aquele movimento ali estranho tinha Ófine e Finéias. Aos olhos humanos, quem estava olhando, pô, os filhos de sacerdotes. Os filhos de sacerdotes estão carregando a presença, não está tudo certo. Eles são mini pastores, vamos dizer assim. Eles são tão próximos de Deus ali. Então, se eles estão fazendo, tá tudo certo. Só que, na verdade, o povo não sabia que Deus estava procurando matar aqueles dois. Que eles dois estavam contra a vontade do Senhor. E por conta da desobediência deles, nos próximos versículos, Ófine e Finéias vai morrer. Por quê? Porque não tem como, gente, eu carregar a presença de Deus e ter um corpo corrompido, e ter um coração corrompido, e ter uma mente corrompida, e ter uma visão corrompida. Não tem como adorar a Deus ao mesmo tempo que eu faço o que eu quero, que eu sigo as minhas vontades, que eu sigo os meus desejos, que eu faço o que me dá na telha. Aqueles que escolhem carregar a presença do Senhor dentro de si precisam se comportar como quem carrega a presença de Deus dentro de si. Sendo puros, sendo santos, buscando a santificação, para que até que ele venha, ele possa encontrar uma igreja limpa, uma igreja pura, uma igreja que faz a vontade do Senhor. Não adianta de nada eu querer fazer coisas dentro da igreja se eu não sigo a vontade do Senhor, se eu faço coisas que são contra a palavra do Senhor. Ófine e Finéias naquele momento queriam carregar a presença que não já lhes cabia há muito tempo. Então aqui eu vejo o segundo erro, que é o seguinte: tentaram manipular a presença de Deus. Tentaram manipular, dar um jeitinho. Temos no caso aqui, ó, primeiro erro daquele povo, questionar a ação divina. Segundo, tentar manipular a presença. Terceiro erro, gente, dá um jeitinho. O jeitinho, olha, eu já escutei muito isso, não. Porque não tem problema, no domingo eu canto a Deus, eu digo aleluia, eu digo glória a Deus, mas na semana toda eu peco, porque não tem problema. Quando chegar no domingo, eu tomo santa ceia, tá tudo certo. Tá repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Eu quebro o espírito de engano que esteja em qualquer pessoa que esteja escutando nessa live, porque nós precisamos entender que ser templo do Espírito Santo de Deus não tem como dar jeitinho. No céu não entra jeitinho. No céu entra pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que se comprometeram a carregar a cruz de Cristo, a deixar o seu eu, a deixar as suas vontades, a deixar o velho homem e carregar verdadeiramente a cruz. Gente, o caminho da cruz é caminho de sacrifício, é caminho de deixar para trás as coisas velhas e viver um caminho de luz, viver um caminho de santidade. Se você não quer carregar a cruz, não tem como carregar a presença consigo. E o povo de Israel queria dar jeitinho, só que não há jeitinho para a presença de Deus. Ou você está em Cristo, ou você está em trevas. Ou você carrega a cruz, ou você está sendo uma pessoa que vai ter graves consequências espiritualmente falando, porque aqueles que tentam carregar a presença sem ter o compromisso que a presença carrega, estão se colocando maldições terríveis e consequências terríveis. A gente vai ver isso aqui mais pra frente. E aí aconteceu que o povo, quando chega, né, vê a presença, aquela arca bonita lá, que imagina, gente, assim, a arca maravilhosa, lindíssima arca do Senhor, toda de ouro, a palavra vai dizer de ouro, toda, imagina só que coisa linda, no meio do sol da Arábia, deveria até ter brilhado assim, que lindo. E quando chega a arca, o povo começa a gritar. E grita de tal forma que a terra tremeu. Peraí. Vamos lá. O povo escuta a gritaria e pensa, uau, o que está acontecendo de alegria? Que grito é esse que o povo está escutando? Que grito é esse se eles estão perdendo? Aí sabe o que me vem à memória? Tem coisas, né, que parece que é movimento de Deus. Mas na verdade não é.
Nem todo, e anotem isso, se vocês estiverem com alguma canetinha, circula essa parte do grito, que está lá no capítulo 5. Isso sucedeu que vindo grande grito, nem todo grito significa a presença de Deus. Nem todo barulho significa que Deus está no negócio. Nem todo reteté significa que Deus está no negócio. Nem todo barulho, nem todo movimento significa que é Deus, gente. Aquele povo naquele momento tentou vencer, sabe como? Com a aparência. E esse foi o quarto erro que a gente vai ver nesse texto. O povo tenta vencer com a aparência. Bom, parece que eu tenho a presença de Deus, parece que a gente vai vencer, parece que o grito é de vitória, tudo parece, mas na verdade não é. O povo tentou vencer com a aparência. Só que a aparência não sustenta muito tempo. A gente não consegue sustentar a aparência por muito tempo. E a aparência de vencedor, ela não fica por muito tempo, porque apenas Deus ele pode decidir. Ele que tem nas mãos a chave de todo poder. Então apenas Deus pode decidir o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Não adianta a gente fingir. Fingir leva à frustração. E aí o povo, não, a gente vai vencer. A gente tem a presença, a arca da aliança ali e tudo mais. Então o povo pensou que ia vencer, gente. Que loucura. Só que acontece, o povo filisteu, quando escuta isso, eles ficam amedrontados de início. Porque eles pensam assim, gente, nunca aconteceu. Imagina, nunca aconteceu de ter um Deus dentro do arraial de guerra. Porque a presença de Deus, ela tinha esse simbolismo pro povo. Entende? Então aqui a gente tem mais uma prova de que pro contexto da época, a Arca da Aliança representava a própria presença de Deus para eles. Então, quando vê aquela questão ali da arca, o povo filisteu fica logo amedrontado. Mas eles mesmo assim vão à batalha. E quando chega na batalha, acontece a morte sangrenta. Antes, quantas pessoas que morreram na primeira vez? Que eu falei no começo da live? 4.000 pessoas morreram. Agora, na segunda batalha, 30.000 pessoas são mortas. Deixa eu só confirmar esse número, porque eu sou uma bênção com números. 30.000 pessoas. Tá aqui no versículo 10. 1 Samuel 4:10, tá escrito. E os tragos que caíram, 30.000 pessoas. Gente, 30.000 pessoas morreram. Então, antes, 4.000 pessoas morreram. Agora, 30.000 pessoas morrem. Por quê? Porque Deus, ele não pode ser manipulado por ninguém. Deus, ele faz a vontade dele. É do jeito que ele quer. É da forma como ele quer. E se a gente tenta dar jeitinho na presença, na vontade de Deus, a gente acaba se ferrando. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. E aí tá, beleza. 30.000 pessoas morreram, né? A Arca da Aliança tava com eles ali. Aí o que vocês acham que eles fizeram? Pô, vou proteger a presença de Deus. Vou tentar guardar a presença de Deus. Sabe o que eles fizeram? Vamos ler comigo. Cadê? Versículo 10. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para sua tenda. Esse foi o último erro, o quinto erro. Eles se acovardaram, cada um fugiu para sua tenda. E não teve o compromisso de guardar aquilo que eles tinham mais precioso ali naquela batalha. Naquela batalha morreram 30.000 pessoas e foi uma perda muito grande. Mas nada se compara com a perda que eles tiveram. Eles perderam a Arca da Aliança, a representação da presença de Deus. Eles temeram mais a vergonha, o vexame, e não se preocuparam em levar a Arca da Presença consigo, não se preocuparam em proteger a presença de Deus. Esse foi o quinto. E último, eles abandonaram a presença de Deus no meio da guerra. Já que Deus não... Eu vou largar aqui. E largaram a Arca da Aliança, de forma que os filisteus conseguiram pegar a Arca da Aliança para si. E aqui, nos próximos capítulos, que aí vai ser as próximas lives, já estou encerrando, inicia esse triste final, esse triste período, quer dizer, em que Israel vai ficar sem a presença de Deus, não sem a presença, mas sem a Arca da Aliança, que é a representação da presença de Deus. E naquela mesma batalha, o que vai acontecer? Ofni e Finéias morrem.
os líderes corrompidos morrem. Gente, Deus falou que ele ia matar eles. Eles estavam fazendo tudo de ruim lá de fora, tudo de ruim, e queriam oferecer sacrifício para Deus. Gente, Deus não é brincadeira. Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E ele tem zelo pela sua obra. Ele tem zelo pela sua presença. Deus, ele não é brincadeira. Então, aquele povo corrompido, aqueles dois homens que estavam brincando de ser crentes, enquanto Deus não brinca de ser Deus, acabaram que morreram no meio da batalha. Por quê? Porque quiseram brincar de ser crente. E não existe essa de brincar de ser crente. Lembrem-se dessa frase. Enquanto tem crente, lembre-se, anota isso. Do lado desse capítulo 11, do versículo 11, da morte de Ófine e Finéias. Enquanto tem crente que brinca de ser crente, Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo. Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo. Enquanto tá tudo... Érica, mas nada vai acontecer comigo. Tá tudo dando certo. Deus, ele tá calado, ele não tá falando nada. Lembre-se do que tá escrito em Isaías. Por muito tempo permaneci calado, mas eu me levantarei. Deus, ele vai se levantar e vai trazer juízo contra aqueles que estão se comportando de brincadeira com a presença dele. Porque Deus não é bagunça, gente. Deus não é bagunça. E a prova disso é esse livro, tá? Então, fechamos aqui a nossa live, tá? Gostaria de saber se tem alguém com alguma dúvida, a galera que tá aqui. Se tem alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui. Caso não tenham, eu vou estar orando e a gente vai estar finalizando essa live. Só recapitulando o que aprendemos hoje, né? Quais foram os 5 erros que fizeram Israel perder a arca? Primeiro, questionar a ação divina. Tentar manipular a presença de Deus, essa foi a segunda. Terceiro, tentar dar jeitinho. Quarto, tentar vencer na aparência. E quinto, acovardarem-se e abandonar a arca de Deus. Então, essas foram as 5 coisas que Israel fez. Semana que vem, provavelmente não no sábado. E se no sábado, um pouquinho mais tarde, tá? Porque semana que vem, se Deus quiser, eu tô lá na Bienal do Livro, né? Vou lá com a minha amiga. E aí eu vou estar lá na casa dela, porque como é longe, pra mim voltar pra casa à noite, então eu vou estar lá na Bienal. Eu vou acabar dormindo lá na casa da minha amiga. Mas qualquer coisa eu faço a live lá mesmo. Eu vou atualizando nos stories pra vocês ficarem sabendo, tá? Vamos orar e depois da oração eu vou estar finalizando a live, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Pai eterno, Pai querido, gostaria de te louvar e te agradecer pela rica oportunidade de poder engrandecer o teu nome através, Pai eterno, Pai querido, dessa live. Pai eterno, Pai querido, hoje nós aprendemos como Israel perdeu a coisa mais preciosa que eles tinham, a representação da presença de Deus. Nós sabemos, Senhor, que era apenas a representação, que a Arca da Aliança era a representação da presença, mas nós sabemos que muitas das vezes, por negligência, nós acabamos deixando a presença de lado. Pai eterno, Pai querido, eu te peço para que em nome de Jesus, o Senhor não permita que nós perdamos a presença de Deus, mas que todos os dias, Pai eterno, Pai querido, o Senhor possa renovar o nosso entendimento e que todos os dias nós possamos estar mais próximos de Ti e mais próximos da Tua presença. É essa oração que eu te faço, te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um beijão e até semana que vem, galera. Agora eu tenho que ver como é que desliga isso daqui. Tchau, tchau, gente. Boa noite para todos.